Você pode até não se dar conta de ir para uma academia, observar as pessoas treinando, malhando, exercendo força com seus membros. Mas para isso acontecer, esses músculos dependem de energia. E essa energia vem principalmente da glicose. Acontece que quando você ingere a glicose, ela não vai ficar sendo armazenada na forma de glicose. Ela até fica na corrente sanguínea e, à medida que o seu metabolismo necessita, ela vai ser transportada para aqueles músculos e órgãos que estão necessitando dessa reserva. Mas, a partir do momento que você consome um alto nível de glicose, ela precisa ser armazenada. E elas são armazenadas principalmente nos nossos músculos, na forma de uma substância chamada de glicogênio. E quando você vai para a academia, então, esse glicogênio que está no seu músculo, ele também precisa retornar e virar glicose novamente para poder exercer a sua força muscular através da liberação de energia. Para isso, você também tem que quebrar esse glicogênio em glicose. Algumas pessoas não conseguem fazer esse processo da volta do glicogênio para a glicose porque possui deficiência na enzima que converte esse glicogênio em glicose. Eu estou falando da doença de Pompe, que é uma doença causada pela deficiência dessa enzima chamada de alfa-glicosidase ácida. Com isso, esse glicogênio não é convertido em glicose, ele acaba se acumulando na fibra muscular. E esse acúmulo de excesso de glicogênio na fibra muscular acaba sendo tóxico para a fibra muscular, não gera energia, com isso o paciente apresenta uma fraqueza muscular, que vai ser responsável pela forma clínica de apresentação desses pacientes. A doença de Pompe, basicamente, você pode nascer com ausência completa dessa enzima, ou você pode ter uma ausência parcial. Nos casos onde você nasce sem a produção dessa enzima, precocemente, ainda no primeiro ano de vida, você já começa a apresentar os sintomas. Que sintomas seriam esses? É uma criança que normalmente apresenta um atraso do seu desenvolvimento motor, é uma criança que demora para sentar, demora para engatinhar, demora para andar. E já precocemente, já pode ser percebido que essa criança também apresenta sintomas relacionados à insuficiência cardíaca. Então o músculo do coração ele também sofre nesse processo, ele acaba não contraindo de maneira satisfatória, levando a quadros congestivos do ponto de vista do coração. E quem nasce com deficiência parcial? O paciente que ele nasce com deficiência parcial, normalmente a primeira infância ele consegue passar bem, desenvolver, só que vai chegando na adolescência, na idade adulta, esses pacientes então começam também a apresentar fraqueza muscular. Então, normalmente quando você tem uma deficiência parcial, o início dos sintomas eles tendem a começar no início da sua idade adulta. E que sintomas são esses? Mais uma vez, a fraqueza muscular é algo que vai chamar bastante atenção desses pacientes. Eles também podem ter doença cardíaca, porém não tão severamente como as crianças que têm a forma bem inicial, a forma infantil, que nós falamos, que é a forma infantil da doença, que é bem mais grave, porque essas crianças elas não têm a formação dessa enzima, a alfa-glicosidase ácida. Mas então o que é a doença de Pompe? A doença de Pompe é uma doença genética rara, também chamada de glicogenose do tipo 2, ou deficiência da maltase ácida. Ela é causada por um defeito genético, uma mutação genética no gene GAA, que fica lá no cromossomo 17. Trocando em miúdos, você vai ter uma má formação, uma ausência na produção da enzima chamada alfa-glicosidase ácida. Essa deficiência ela pode ser total ou parcial, como nós já falamos, e a grande consequência disso é o acúmulo de glicogênio nos lisossomos. Esse acúmulo vai ocorrer principalmente na musculatura lisa, pode ocorrer na musculatura esquelética, até mesmo cardíaco. E o problema disso é um dano no funcionamento da célula, principalmente a célula muscular. A consequência desse mau funcionamento da célula muscular é que precocemente esses pacientes começam a apresentar muita fraqueza. Em crianças que têm ausência completa, os sintomas já são bem precoces, a criança demora para andar, demora até mesmo para engatinhar. Você pode observar que os pacientes normalmente eles estão hipotônicos, e têm musculatura um pouco mais flácida, isso chama bastante atenção para a gente, e também pode até comprometer a própria musculatura da respiração.
gerando então quadros de insuficiência respiratória, e alguns pacientes precisam até mesmo de suporte ventilatório em algumas formas graves. A evolução ela pode ser lenta, ela pode ser extremamente rápida e fatal, principalmente na forma infantil, se você não dá o diagnóstico rápido e não trata com o tratamento adequado. A manifestação após o primeiro ano de vida até a idade adulta pode variar muito entre os pacientes, mas tipicamente os pacientes vão apresentar muita fraqueza, uma fraqueza mais proximal, pegando mais a musculatura do braço, do ombro, também das coxas, e tende a ter uma evolução mais lenta na forma adulta. Então, na forma infantil fica, devido à deficiência total, é uma progressão um pouco mais rápida, e na forma adulta tende a ter uma evolução um pouquinho mais lenta. O diagnóstico totalmente clínico, então a gente pega um paciente que tem uma fraqueza proximal, sempre a gente tem que colocar como possibilidade a doença de Pompe, até mesmo que é uma doença tratável e tem uma prevalência até alta, porém extremamente subdiagnosticada. Então tem muito paciente que tem Pompe e nem sabe que tem Pompe, e se não houver uma suspeição clínica do médico que está investigando, esse paciente pode passar batido. Como que vai dar o diagnóstico? Basta fazer a dosagem da enzima alfa-glicosidase ácida, e se ela estiver baixa, você então precisa fazer então o teste genético. Em alguns casos vai precisar fazer o teste genético para confirmar essa mutação. Se você for olhar o protocolo do PCDT, que é o protocolo de tratamento das doenças que nós temos aqui no nosso país pelo Ministério da Saúde, você vai observar que todas as crianças abaixo de 1 ano que apresentam sintomas da doença, elas têm indicação de fazer o uso dessa enzima. Então, é um medicamento que você faz a reposição dessa enzima, e essas crianças, então, ela apresenta uma melhora na sua função e na força motora, principalmente porque elas têm deficiência total. Porém, o PCDT, ele exclui os pacientes da forma adulta, apesar da gente ter estudos que demonstram eficácia e melhora na força muscular dos pacientes na forma adulta. Nós ainda não temos liberação pelo Ministério da Saúde para utilizar em adulto, só que nós temos trabalho e evidência científica para poder tratar esses pacientes na forma adulta. Espero que vocês tenham compreendido. Se você gostou, curta aí, comenta aí se você conhece alguém que tem, se você tem algum familiar que apresenta doença de Pompe, e saiba, encontrou um, é interessante investigar, porque certamente pode ser que a gente encontre outros casos na família. Um abraço.